Bom, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido uma semana bem produtiva, bem proveitosa. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, falando de vingança, ódio e o duelo. Depois nós vamos ter a mensagem dos espíritos, mas de forma genérica, do capítulo inteiro. Esse nós vamos ter a mensagem dos espíritos para cada tema: vingança, ódio e duelo. E depois a gente comenta, depois a gente discute. Então, peço que vocês acalmem os seus corações, deixem os problemas mundanos de lado, só por agora. Relaxem o corpo, sintonizem o coração com Jesus e digam para ele: irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos nos nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar o nosso aprendizado, facilitando o nosso caminhar evolutivo. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, vamos iniciar os nossos trabalhos, coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Carolzinha vai nos dar o prazer da leitura desses 3 itens, depois a gente discute um pouquinho aqui. Então, vamos na continuidade do capítulo 12, A Vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta como a falsidade, e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam, toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreita-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto.
Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade, não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. E agora vamos para o tópico o ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nessa vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. E agora o tópico, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que se deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vós será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Muito bom. 3 tópicos aí já bastante explorados, mas é importante dizer algumas coisinhas só sobre eles. A vingança. Alguém fez alguma coisa para mim, eu me senti injustiçado, humilhado, maltratado, roubado, enfim. Eu me senti humilhado, me senti mal, me senti doeu muito. Eu tenho 2 formas de reagir a isso. A primeira é me vingar.
E quando eu me vingo, eu me transformo naquilo que me fez mal. Pior, quando eu me vingo, eu faço o mal para aquela pessoa que tanto me machucou. Então, quando eu me vingo de alguém, eu me transformo no algoz e pratico o mal para essa pessoa que tanto me machucou. Tem diferença entre mim e ele? Se ele foi mal e praticou mal contra mim, e eu pago na mesma moeda, tem diferença. Eu estou em igual situação que ele. Por que para a gente que estuda, é um pouco mais pesado? Porque eu já entendi que eu não posso usar a vingança. Eu já entendi que eu não posso fazer o mal. Aquela pessoa que me fez mal inicialmente não entendeu isso aí. É a forma como ela tem de reagir às coisas. É a forma como ela tem de entender que ela deve agir. Ou por malandragem, ou por medo, não sei. Mas ela faz o mal porque ela entende que é o modo certo de agir. Eu entendo que o modo não é certo. Então eu posso me vingar de volta, e aí eu estou fazendo uma coisa que eu sei que é errada, ou seja, o meu resgate é certo, ou eu posso simplesmente dizer: tem razão, ele deu o que ele tinha para dar. Ninguém dá o que não tem. Ele não tem amor. Ele não pode me dar amor. Que me sirva de lição para ser menos inocente. Que me sirva de lição para ser menos ingênuo da próxima vez. Me abrir menos. Falar menos de mim. Até um determinado ponto de confiança. E aprender com essa falha. Então, são duas formas de cuidar, de tratar a injúria, o mal feito, com vingança, e a gente sabe que está errado. E aqui a gente vai falar, ou com perdão, porque não dá para extrair de uma pessoa aquilo que ela não tem, gente. Ele não tem amor. Para ele, a vida é tirar proveito, fazer o mal. E eu também tenho que pensar duas vezes antes de resolver pela vingança, porque eu sei o que é o significado da palavra indulgência. Ele não sabe. Então, meu peso é maior. A minha colocação na situação tem que ser diferente. Porque ou eu opto por seguir as leis divinas, a lei do Cristo, ou eu me igualo ao cara e faço para ele um mal tão grande quanto ele fez para mim. É onde eu vou ter que optar. Eu sei a consequência de me igualar ao cara e fazer um mal tão grande quanto ele fez para mim. Então eu preciso pensar bem. Porque lá na frente minha consciência vai me cobrar, eu vou ter que me reajustar com ela. O ódio está mais ou menos nessa mesma linha. Vamos supor que eu tenho ódio de um político X, de um cantor Y, de um artista, um ator, uma atriz H. E cada vez que esse cara aparece na televisão, eu falo: que ódio desse cara. Que ódio desse cara. Não aguento isso, cara. O que esse cara está fazendo? O que esse meu ódio está fazendo lá para o político, para o artista, para o cantor, para sei lá o quê? Nada, gente. Ele nem sabe quem sou eu na fila do pão. Ele nunca me viu na vida.
Vai alterar um pouquinho a frequência dele, a emanação do ódio direto para ele? Vai, mas a frequência dele, se for ruim, é ruim. Não vai alterar nada. Se for boa, não alcança. Então eu estou emanando um ódio ineficaz. Eu estou emanando um ódio que não vai atingir ninguém e nem o cara sabe que eu existo para emanar esse ódio. Só que eu estou vibrando na frequência do ódio. O universo não é a nossa mãe. Ele não vai falar para você, ó, filhinha, filhinho, a mamãe vai dar o que você precisa. Não, o universo é relatividade frequencial, energética. Você vibra ódio, ele te dá mais ódio. Você vibra amor, ele te dá mais amor. Ele não vai te perguntar o que você vai fazer com aquilo. Ele não vai te aconselhar, isso não é bom você vibrar ou aquilo não é bom você vibrar. Ele não pensa, ele reage. Você vibra ódio, você recebe ódio. Então, quando eu vibro no ódio, eu recebo mais frequência de ódio. E quando eu vibro no ódio, eu intoxico meu coração, eu intoxico minha alma. E eu não consigo, é muito difícil sair da frequência do ódio. E eu fico preso. E aí tudo eu estou reclamando. E aí de tudo eu estou metendo a boca. Qualquer ato eu estou julgando e falando que está errado. E aí, ó, pode esquecer. E aí a gente entende de novo. Eles não sabem o significado de indulgência. É predispor a amar. Então, eu preciso ter atenção com o ódio e não pensar na vingança depois, pelo que a gente já falou, porque o ódio só vai, na maioria dos casos, só vai fazer mal a mim. E se eu sei que alguma coisa faz mal a mim, é burrice que eu faça essa coisa. E eu não sou burro. Eu posso ser meio louco, mas burro eu não sou. Então eu não vou fazer, porque eu sei que o único ofendido aqui, o único que vai sair com dor, o único doente, vou ser eu. Então eu simplesmente ignoro. Ah, Fernando, mas quando está numa discussão, dependendo da graduação dessa discussão, a gente simplesmente para. Isso nós vamos falar no duelo lá na frente. Mas se vamos supor, não, eu tenho uma relação de ódio com ódio. O cara me conhece, ele tem ódio de mim, eu tenho ódio dele. Ele fez o mal primeiro. Quem faz o mal, o que espera? O mal de volta. Ninguém é burro, gente. Ninguém faz o mal e fala, ah, tô impune, tô sossegado, tô tranquilo. Ele está esperando o retorno, ele está esperando a resposta. Então, eu tenho que arquitetar um plano bem legal, bem bom, para conseguir superar ele na espera dele. Tá certo? E nesse interim que eu fico elaborando um plano de vingança, eu estou na frequência do ódio. E na frequência do ódio, eu vou fazer mal só a mim mesmo, porque o outro não vai se importar com esse ódio. Eu contar uma coisa, um caso rapidinho disso, né? Eu, há um tempo atrás, 2 anos atrás, eu estava no carro com a Vanessa, minha esposa, e de repente o carro de trás saiu de trás de mim, foi aqui na frente, passou aqui, voltou pela outra faixa, eu sem entender nada do que ele está fazendo, aí ele começou a tirar a mão para fora, xingar. E eu não estava entendendo nada, porque eu estava ali na minha velocidade, ele estava atrás de mim, depois passou do lado, passou na frente, voltou para trás. Falei, o que esse cara quer, né? Farol fechou, parei, ele parou atrás de mim, eu abri a porta e desci do carro. E fui em direção ao carro dele.
Só que eu tenho 1,85 m e 120 quilos. E quando o cara viu aquele monstro magrinho, a menina magrinha também, ele afundou no banco. E fechou o vidro. E eu bati no vidro. Falei, só quero falar com você. E ele baixou o vidro. Eu falei, meu irmão, não sei o que eu te fiz, mas me perdoa. Eu não prestei atenção. Se eu errei, me perdoa. Eu não vi que eu te prejudiquei aqui. Juro por Deus, não foi por mal, não. Não foi má fé, não. Ele começou a chorar. E a menina do lado dele começou a chorar também. Ou seja, ele estava investido no ódio já. Preparado, talvez não para um cara tão grande descer do carro da frente, mas preparado para uma contenda. E quando eu vim com amor, eu desmontei ele, eu quebrei ele, e ele começou a chorar. Chorava que nem criança. E aí, no fim, eu falei, pô, ainda tive que encostar o carro e ir na padaria comprar água pro cara, porque falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora com esse cara chorando, né? Mas então é assim, a gente quebra a cadeia do ódio, no amor. Porque se eu dou ódio, eu recebo ódio, dou ódio, eu recebo ódio, isso não tem fim, gente. Isso não tem fim. Então, quebra a cadeia do ódio com amor. E se eu não gosto da pessoa, eu não assisto. Não vejo, não frequento os mesmos lugares que ela, não vejo na televisão. Simples. Esqueço dessa pessoa. E por fim, a gente fala do duelo. Duelo a gente vai lembrar do quê? Cowboy, lá na rua do Velho Oeste, um caminhando contra o outro, saque Jack, saque Will, saca e... Esse, graças a Deus, não existe mais, embora já tenha existido muito. Mas existe um duelo muito complicado na nossa sociedade, porque a nossa sociedade está completamente polarizada. Não só política, time de futebol, música, política, minoria, maioria, enfim, está tudo muito polarizado. E hoje, você pensar diferente do outro é ser inimigo. Não é ter uma linha de raciocínio diferente. É ser inimigo. O cara vai querer te matar. Você vê isso nas torcidas de futebol. Você vê isso em discussões políticas. Ah, pensa diferente, manda prender. Ah, prende ele. Então, assim, hoje é muito difícil você entrar numa discussão. Então, não é vergonha, pessoal. Quando eu estou discutindo com alguém que tem um ponto de vista diferente do meu, que eu vejo que essa discussão está descambando para algum lugar, que ele vai perder o senso de civilidade, eu digo, cara, eu vou pensar nisso que você me falou, porque agora você me deixou meio confuso. Esse argumento que você apresentou foi muito bom. Eu vou pensar sobre ele e a gente volta a conversar outro dia. Eu não vou pensar sobre nada. O argumento que ele apresentou foi uma porcaria. Mas eu evitei ali que ele perdesse a civilidade e partisse para a primitividade. Então eu evitei mais um momento de estresse na minha vida. Olha que bênção, né? Então, às vezes a gente tem, primeiro que de tudo isso a gente tira uma lição. Não se discute política, futebol e religião em lugar nenhum, gente. Isso cada um tem o seu. E está guardadinho lá e ninguém vai mudar. Ah, eu vou votar no partido tal, eu vou votar no partido Y. Vai lá e vote. Pronto, acabou. Ah, eu acredito na. Não acredito em ressurreição, não existiu Jesus. Bacana, legal. Você está bem assim? Estou ótimo. Não tem problema nenhum. Então a gente precisa aceitar mais as pessoas com o conhecimento que elas têm, com o grau de evolução que elas estão. E o duelo, por fim, né, acaba sendo essa coisa de voz. E aí a gente fala assim, mas esses duelos não matam. Matam.
Tá aí os exemplos das torcidas organizadas. E mais, o duelo de um obsessor em vida, um patrão, por exemplo, que humilha a funcionária ou funcionário todo dia, ele tá fazendo um duelo de ideias. Porque é óbvio que a pessoa não pensa aquilo que ele está falando, incompetente, vagabunda, preguiçosa. A pessoa não se acha, não acha que é isso. Mas ela está absorvendo aquilo. E aquilo leva à depressão. E a depressão leva a, a extinguir a própria vida. Então é perigoso. Então, esses duelos ainda persistem na nossa sociedade e são tão graves quanto aqueles do bang bang italiano macarrônico lá ou americano. Porque ambos causam um mal tremendo na pessoa. Por isso que eu não me disponho a discutir, eu não me disponho a brigar, eu não me disponho a ter ódio. Eu não posso ter ódio. Porque o que Jesus me ensina é amar. E se eu recebi ódio, foi porque eu procurei essa relação. E eu não estava preparado para lidar com essa situação. Então, eu vou aprender com isso. Sobre esses três tópicos, alguém quer falar alguma coisa? Bem bonitinho. Diga, Cleito. Liga o microfone, fica mais fácil, lindão. Oh, glória a Eu achei Deus. que eu tinha ligado aí. Com relação à vingança, não seria só coisa de instinto? Por exemplo, você está aqui de boa, o cara vai e te faz um mal. Você, por instinto, fica nervoso, desencadeia aquela vontade de ir lá e pregar a mão no pé do vidro do cara. A legítima defesa é instinto. Quando o cara te ataca, quando ele provoca uma injusta agressão e você se defende, aí é preservação da vida. A vingança que eu falo é aquela premeditada. Ah, danado, espera para ver que eu vou te armar uma casa de caboclo, que você vai ver só. Entendeu? É essa aqui, parou, já baixou a temperatura, já pensou, mas ainda assim, aquela que você reage, isso é instinto mesmo, do bicho. E essa não tem jeito, essa você reage para a preservação da vida e esse instinto vai perdurar por resto da eternidade. Porque igual eu já te falei, eu tinha te falado, eu acho que até no grupo que a Denise estava, porque assim, o povo tem a mania de querer fazer coisa para nós, né? Coisa errada, né? Aí eu falo, deixa fazer, depois eu vou mandar fazer uma também pior. Então, É isso aí, nesse ó. caso, eu estou errado. Tá errado. Além de estar errado, ainda estou piorando a minha situação mais ainda, né? Então, você não tem raiva da pessoa que mandou fazer alguma coisa para você? E você vai se igualar a essa pessoa para terem Não, raiva de você também? eu vou estar pior, eu vou ser pior do que ela mesma. Você sabe, a ignorância da pessoa fez ela fazer alguma coisa com você. Mas você está além dessa ignorância já. Então Igual fica no pior. Evangelho. No Evangelho fala que para quem entende da palavra e faz o errado, a cobrança é maior, porque você entende, sabe que não pode fazer e vai lá e faz a coisa errada. A cobrança é Exato, maior. exato. Aqueles que muito for dado, muito será cobrado. Então, se eu dou a compreensão para vocês, eu vou cobrar essa compreensão. E assim, gente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas vão, eu quero ficar rica, eu quero aquele homem para mim, eu quero. Eles vão numa casa de um bando e fazem acordo com a entidade trevosa para conseguir. O que vocês esperam dessas pessoas a nível de raciocínio? Não dá para esperar nada, gente. Não dá para esperar nada. São os pactos mais trevosos que eles fazem para tentar conseguir as coisas que eles querem. Então, assim, olha a desproporção que nós estamos vivendo. Inclusive, eles fizeram isso com um amigo meu que trabalha para mim aqui, que faz serviço para mim. Ele falou para a gente, eu fui lá no centro, conversei, ajudou.
E mesmo assim, a comunidade ainda conseguiu, mandou vídeo para ele de fazendo o trabalho, ele mandou para mim, eu falei, não quero ver essas coisas, não. Hoje a gente perdeu a amizade. Tá lá os dois lá, e a gente perdeu a amizade, e eu perdi um funcionário bom. Mas escuta, tem situações que realmente não dá para conviver, não é? Diga, Marcelão. Boa noite. Bom, é isso aí também que um pouco que o colega falou. Uma das coisas que o espiritismo, eu fico meio às vezes assim, é esse lado que se fizer alguma coisa, minha mãe, minha filha, meu filho, eu vou, se eu não conseguir pagar na mesma moeda na hora, eu vou planejar dia após dia, achar e estrupiar esse rapazinho. E eu chego no juiz e falo, ó, foi eu que está aqui de cabeça para baixo pendurado, porque não vai fazer com mais ninguém. Eu não aceito mexer com criança, com mulher, com idoso perto de mim. E aí eu já viro bicho. Mas eu vou tentar apartar. Mas se mexer pessoal, aí o sangue sobe e eu viro monstro. Eu respeito sua forma de pensar, que realmente não é fácil a gente aceitar determinadas coisas e agir com amor. Mas esse é o objetivo, né? E a gente vai devagarinho. Ninguém está pronto para isso. A gente vai grado. A gente acabou de sair da primitividade. A gente era bicho até outro dia. Bicho da floresta, né? A gente está vindo deles. Estão começando a lidar com consciência, com inteligência, com discernimento agora. Então, calma lá, que uma hora vai chegar. Diga, Ana. Boa noite. Boa noite. Estes textos são sempre tão bonitos e tão profundos, fazem-nos levar a tão longe. Ahm, Aquilo que eu gostava aqui de comentar, é um bocadinho a extensão daquilo que já foi falado e, no fundo, dizer, é a minha percepção, mas no caso do ódio, o ódio é não o contrário do amor, na minha perspectiva, mas é tão intenso como o amor. É preciso muita força, muita intensidade, muita determinação para se odiar alguma coisa ou alguém. E isso mostra a falta de amor que nós temos por nós próprios e pelas partes, pelo menos por partes nossas que não aceitamos, que repudiamos, que enfim negamos, e o outro acaba por ser o espelho que nos mostra precisamente essas partes mais inconscientes ou mais reprimidas, que nos custam olhar e curar. E muitas vezes, como disse muito bem o Fernando, isto adoece-nos, isto causa-nos dores muito profundas, causa caos na nossa vida, vai contaminar as nossas relações, vai contaminar o nosso trabalho e pode levar precisamente a questões de vingança, ou seja, de querer levar avante essa energia e provocar dor no outro, provocar prejuízo no outro. Mas quem é no fundo o outro? Se nós somos todos um, não há outro. É sempre uma parte de nós com que estamos a lidar. E não há como fazer mal ao outro. Isto é a minha perspectiva, volto a frisar que isto é muito particular. Mas é assim que eu vejo as coisas. Quando algo nos toca, quando algo nos dói, o importante, como o Fernando disse, é precisamente aprendermos a lição que está ali. O que é que eu posso tirar daqui? Para eu não ter que repetir, senão vai aparecer uma outra pessoa, ou um outro trabalho, ou um outro chefe, ou um outro relacionamento, ou uma outra situação no trânsito, seja o que for, que nos vai trazer a mesma circunstância. Mudam os personagens, mas o enredo é igual. E só quando nós aprendemos a reagir diferente, só quando nós conseguimos, como falámos na semana passada, dar a outra face, não deixando de fazer mais mal, mas
conseguir reagir, responder de uma forma diferente, é que de facto conseguimos fazer aqui a cura interior e mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade e deixar de tratar tudo como, lá está, um palco para duelos, porque se estamos em ódio, se estamos num processo de vingança constante, estamos a guerrear o tempo todo. E essa guerra é sempre interna. Tudo o que nos acontece ou tudo aquilo que nós manifestamos na nossa vida é tão só um espelho daquilo que vai dentro de nós. Quando nós conseguimos amar, respeitar, honrar e curar aquilo que é preciso ser curado dentro de nós, o exterior vai refletir isso mesmo. E começamos a ter o retorno da nossa frequência, da frequência de amor, da frequência de paz, da frequência de harmonia, seja aquilo que nós estivermos a vibrar, que escolhemos, que é sempre uma escolha a cada momento. E acho que é fundamental nesta questão, quando temos alguma discordância ou quando estamos numa situação de discussão, conseguirmos chegar a um ponto, se não houver acordo, pelo menos dizer, ok, concordamos em discordar, porque é também saudável ter opiniões diferentes, não temos todos que gostar. Cá em Portugal diz, não temos todos que gostar do amarelo, porque era uma chatice se toda a gente gostasse de amarelo. Há tantas cores tão bonitas. Portanto, esta questão de conseguirmos concordar em discordar, em ter opiniões diferentes e tirar proveito disso, tirar riqueza desse contexto. Acho que é maravilhoso, é bom aprender com os outros e ter diversidade e variedade de saberes e de pensares e de opiniões. Temos todos a crescer. E é isto. Gratidão Muito por bom, é isso mesmo, é permitir isso mesmo. partilhar. É exatamente isso. Perfeito. E mais, deixar a dor com quem errou. Não carregar a dor de vítima. Fiz nada errado para ninguém. Ele fez. Eu não bati, eu apanhei. Eu não gritei, gritaram comigo. Eu não vou carregar essa dor, eu não errei. Quem errou foi ele que carrega a dor. Vá-se embora com a sua dor, eu não fiz nada errado. E aqui eles acabaram de falar aqui comigo, ó. Gravem o que eu vou dizer para vocês agora. Ninguém, absolutamente ninguém, faz mal ao outro sem ser vítima da própria atitude. Você só faz mal ao outro fazendo mal a você mesmo. Então, toda vez que eu faço mal, eu sou vítima da minha própria atitude. Mais alguém? Um cara muito sábio já falava: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sabem quem é esse cara sábio? Senhor Madruga. Seu Madruga. Cara sábio, desde a infância já falava isso com a gente. Tudo bom. Beleza, gente? Então vamos lá. Novamente acalmando nosso coração, elevando nosso pensamento ao Cristo. Hoje está curtinho o tempo, não vai dar para a gente tirar dúvidas, mas põe lá no site que a gente tira. No site não, no grupo. E vamos dizer a Jesus, irmão Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos direcionando, nos protegendo, nos ensinando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pelo tempo, pela dedicação e pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos conceda a bênção divina do paz, nessa transfusão mágica de energia, onde cada membro dessa reunião recebe um foco de energia no topo da cabeça, no chácara coronário, que toma seu corpo expulsando todas as energias do seu corpo
e passa a tomar conta do seu corpo. Uma energia de uma luz branca perolada. Essa energia envolve todos os órgãos e passa a se expandir do corpo humano, atingindo casa, parentes, pets, carros, amigos, inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre. Homens, mulheres, encarnados ou desencarnados, ou animais. E nessa troca de energia, nesse brilho, nessa imensidão energética, Pai, nós te pedimos pelos irmãos, pelo consolo, pelo encaminhar, pela elucidação dos irmãos Selma Pereira Chaves, Cleiton Carlos Fernandes da Silva, Isabela Cristina da Silva, Cauê dos Anjos, Luana dos Anjos, Ana Lúcia Cavalcante Wanderley, Anderson Magalhães, Viviane Jussara Miranda, Clara del Papa Silva, Ariane Araújo, Inês Moreira e Renata Passos. Que a eles sejam dados as instruções, a cura ou orientação que merecerem e que provém do céu. E é em tuas mãos também, Senhor, que entregamos os nossos corpos, nossa saúde, nosso espírito e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós instrumento da tua palavra. Que seja feita a tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Podem tomar água. Então, hoje as dúvidas gerais ficou para terça que vem, mas podem pôr no grupo que a gente responde. E, pessoal, faz assim com o dedinho, deixa eu ver. Todo mundo consegue? Vê se consegue. Ah, então dá, né? Quando vocês entrarem lá, pega o mouse e faz assim, uma mãozinha assim, ó. Tá? Vocês ajudam a gente. Vai lá e faz assim, na mãozinha assim. Beleza? Gente, fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de vocês. Beijo, beijo.